Vamos ver lá no Meteoro Brasil, o Jamil Chad detonando o presidente americano Donald Trump com Ana Lesnovsky e a Daiane. Vamos lá, queridos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma instalação na Venezuela, destruindo uma área de cais onde, segundo ele, barcos eram carregados com drogas. E, claro, ele não apresentou nenhuma prova do que disse. Lógico, vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora, no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, eu ia dizer um capítulo, né? Mas é mais uma cena, assim, numa sequência toda de ataques dos Estados Unidos à Venezuela e sempre com essa justificativa, né? Estou atacando traficantes, mas até agora não tem muita substância, assim, para provar exatamente o que é que eles estão fazendo lá, hein? Olha, você está falando que não tem muita substância, eu digo uma coisa, não tem absolutamente nenhuma. Não tem nenhuma base, sabe? O que o governo dos Estados Unidos aponta tem terroristas, tem narcotraficantes na Venezuela, mas tem narcotraficantes nos Estados Unidos também. Então, por que o ataque à Venezuela? A Venezuela é o país da América Latina que tem mais narcotraficantes, tem esse dado, tem essa informação. Inclusive, isso é extremamente perigoso porque mostra uma tentativa de domínio totalmente violenta através do poder na Venezuela. E a gente vai trazer uma fala do Jamil Chad, que é muito importante para a gente compreender que isso não tem nada a ver com o narcotráfico. Isso é em relação de poder e outros interesses que os Estados Unidos possuem. Vou te pedir, Ana, primeiro para trazer a matéria que aponta que o Donald Trump assumiu o ataque à Venezuela, a primeira vez que, de fato, existe essa tentativa aí de ataque terrestre contra a Venezuela, e a gente depois ouve o que o Jamil vai falar sobre isso. Por favor, Ana. Bora lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o primeiro ataque contra o território da Venezuela, que teria tido como alvo um local utilizado para carregar barcos com drogas. A declaração aconteceu nesta segunda-feira em encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Apesar da confirmação, ele não esclareceu a data do ataque. Mas, no dia 26 de dezembro, Trump já havia comentado sobre o assunto. Em entrevista, o líder norte-americano disse que as forças dos Estados Unidos haviam atingido uma grande instalação de onde saem os barcos da Venezuela, supostamente carregados com entorpecentes. Até o momento, o Pentágono não confirmou a operação, que seria mais um avanço na ofensiva que mira a Venezuela. O governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, também não se pronunciou sobre o tema. Em agosto, Trump ordenou uma mobilização militar dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe. De acordo com o presidente republicano, o objetivo é combater o tráfico de drogas que passa pela região. Desde a ordem, várias embarcações já foram bombardeadas em águas caribenhas e do Oceano Pacífico. No entanto, as provas que ligam os barcos com o transporte de entorpecentes não se tornaram públicas. Para saber mais detalhes, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Bom, obrigada, Metrópolis. Fica aí a recomendação. Que a gente tem, Ana, desde o começo do ano, o Trump dando dinheiro, inclusive, para tentar ali interceptar um grupo que é o Trem de Aragua, que, de fato, se expande pela América Latina, um grupo de narcotraficantes, inclusive que tem ramificações até no Brasil. E, de fato, esse grupo existe. Ele nasceu em 2014 na Venezuela, e o Donald Trump utiliza esse grupo, que o Trem de Aragua seria algo próximo do PCC. Inclusive, eles têm parceria, o Trem de Aragua, com o primeiro comando da capital. E é esse grupo que o Trump foca, justificando que toda a violência ali contra a Venezuela é em relação ao narcotráfico. Mas vale lembrar que ele tentou fazer isso também com o Brasil. E a gente teve o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, fazendo campanha. Inclusive, o Flávio Bolsonaro deu um documento para o Trump apontando que o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, seriam organizações criminosas, seriam pontuadas como terroristas,
e a partir disso o Trump poderia fazer ações, e eles brincavam, né, porque para mim isso só pode ser brincadeira, do Trump bombardear o Rio de Janeiro, né, bombardear algumas regiões aí do país. É um absurdo, com toda certeza, mas isso foi clamado também por brasileiros. E a gente tem toda uma mídia tentando mostrar que a Venezuela, de fato, é só violência, é só narcotráfico e que Maduro é um ditador. Inclusive, quase todos os vídeos da CNN, do Metrópolis até que não, perdão, mas CNN, quase todos. No Metrópolis também, Dai. E, sobretudo, da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo chama direto ele de ditador, Globo também. Ponta, o ditador Nicolás Maduro fala sobre tal coisa, é muito desrespeitoso. O tom é muito jocoso contra a Venezuela. E eu vou te pedir, Ana, agora para trazer a fala do Jamil Chad, porque ele questiona justamente esse silêncio. Até o Brasil está em silêncio diante dessa violência contra a Venezuela, um aliado político, uma importante aliada ao nosso lado. E quando eu falo isso, não é nem sobre ideologia de esquerda, é sobre parceria comercial, é sobre petróleo, é sobre trocas comerciais, é um importante parceiro para o Brasil, a Venezuela. E do outro ponto de vista, a gente compreende que o que o Trump faz é imperialista, ele tem interesses comerciais na Venezuela. Os embargos que ainda foram aumentados, né? O Trump não aumentou embargos contra o Irã e a Venezuela nesses últimos dias, é justamente para estrangular a economia, porque a Venezuela, para que o líder caia, eles consigam negociações. E o Trump, os Estados Unidos ainda, né, o Donald Trump chegou agora, mas os Estados Unidos financia a oposição nesses países, sobretudo na Venezuela. Então, existe um interesse muito forte. Vou te pedir, por gentileza, Ana, para trazer o que o Jamil Chad fala, porque é muito interessante. Bora. Um fato absolutamente fundamental, porque é o primeiro ataque, se confirmado, claro, é o primeiro ataque em território venezuelano. Nós ouvimos nas últimas semanas China, Rússia, Irã, todos dizendo que iriam defender a Venezuela. Mas olha só, por enquanto, nada tem sido falado de uma forma mais contundente sobre como seria basicamente essa defesa. E esse caso, insisto, ser confirmado, mostra, em primeiro lugar, que não há aquela super capacidade de defesa da Venezuela. Isso fica, vamos dizer assim, a conclusão primeira disso tudo. 2, o silêncio das potências, no caso Rússia e China principalmente, elas falam por si só, né, porque afinal de contas, se isso aconteceu de fato semana passada e ninguém falou sobre o assunto, é porque obviamente aquela promessa de defesa da Rússia e da China não se concretiza. Agora, o New York Times traz hoje uma matéria que coloca um pouco mais de conteúdo nessa declaração de Donald Trump. Diz o seguinte, a matéria, que se esse ataque aconteceu, que teria sido operacionalizado pela CIA e não pelos barcos que estavam na região, e que isso teria sido um ataque de drones justamente num cais, num porto, basicamente, onde a droga seria embarcada por esses barcos que levam supostamente essa droga para os Estados Unidos. Então, por enquanto, o que nós temos uma notícia do jornal New York Times confirmando que foi uma operação da CIA em território venezuelano, que foram utilizados drones, que não houve nenhuma morte nesses ataques, mas que sim, de fato, essas explosões aconteceram. Enfim, vamos aguardar aí, porque obviamente esse é um caso muito, muito sério aí. Jamil Chad, você falou aí coisa importantíssima, que ninguém está fazendo nada para defender a Venezuela. Nem China, nem Rússia não se movimentaram até agora. A gente viu 2 anos de guerra em Gaza, ninguém fez absolutamente nada contra Israel. A gente está vendo 4 anos de guerra na Ucrânia, que vão se completar agora em fevereiro, ninguém fez absolutamente nada, ou muito pouco, né, para ajudar a Ucrânia. A ajuda nunca foi direta, sempre indireta. O que está acontecendo? Eu conversava com o Felipe Bueno agora há pouco sobre a praticamente morte da ONU. A ONU não tem força nenhuma, o que ela diz é apenas simbólico, não tem efeito nenhum, a gente sabe disso. E agora a gente tem uma notícia dessa semana agora, que são os Estados Unidos dizendo para as agências da ONU se adaptarem, encolher ou morrerem. Então acabou o multilateralismo, o mundo vai deixar qualquer país poderoso atacar qualquer um e vai ficar por isso mesmo? Rodrigo, a ONU foi criada por esses mesmos países.
Era interesse deles que ela existisse e colocasse freio em outros países. Não a eles, jamais a eles. Por isso que cada um deles tem o seu poder de veto. Agora, o que fica explícito neste momento, com todos esses casos que você explicou, é que você tem hoje uma... Não é só um desrespeito pelo direito internacional e pelas organizações internacionais, é uma tentativa deliberada de dizer isso já não vale mais. No meu caso, sempre que meu interesse nacional estiver em jogo, vai prevalecer o meu interesse nacional e não as regras internacionais. Isso fez a Rússia na Ucrânia, fez Israel em Gaza, faz os Estados Unidos. Esse exemplo que você acabou de dar, que foi justamente aqui em Genebra ontem, com o governo americano dizendo, olha, tudo bem, nós vamos dar 2 bilhões de dólares para a ajuda humanitária da ONU, mas com várias condições, entre que vocês atendam o nosso interesse. E... É isso. Ou seja, exatamente, a gente tem um superchat aqui do Osiônio, que a ONU nunca existiu. Na prática, ela de fato não existe, ela é uma instituição que é dirigida, que tem por trás essas grandes potências, que são justamente essas potências que não vão deixar, que estão causando nessas guerras, esses conflitos. A ONU está totalmente estrangulada. É muito importante que a instituição ainda continue existindo para gerar relatórios, porque sem essa agência nos espaços, nos países, a gente de fato não teria relatórios, e a inexistência de informações também é uma forma de violência e silenciamento, mas do ponto de vista prático, de fato, a ONU não está aí para terminar as guerras, e isso pode gerar outros conflitos, e eu acho muito importante pontuar novamente que isso também pode respingar no Brasil. Então, todos precisam se posicionar para o que o Donald Trump vem fazendo, não só com a Venezuela, como também com o México, como também com o Canadá. Ele tende a ter um pensamento de expansão imperialista, que é muito violento, agressivo, e pode causar aí grandes conflitos e derramamento de sangue, Ana. É isso. É bastante preocupante mesmo, né? A gente perceber que globalmente a gente não tem, na prática, mecanismos para frear, de fato, esses países que efetivamente têm o poder de causar estragos enormes no mundo. Nós não temos uma organização mundial capaz de fazer isso. Concordo aí com o pessoal que está dizendo, olha, é ruim com a ONU, pior sem ela, de fato, né? A gente precisa, no mínimo, né, de alguma organização que olhe, fale, levante, né, a bola, isso aqui não está legal, né, nem que seja moralmente, mas a gente precisaria fortalecer, né, em vez de extinguir, precisaria fortalecer esses mecanismos. É claro que, sendo bastante realista e pragmático, a gente tem que entender isso que o Jamil muito bem apontou, de que a ONU é criada por, né, uma junção de países para sancionar os outros, não eles mesmos, né? É comandada ali por alguns países que querem deixar os outros nos seus lugares, mas tem suas falhas, de fato, nesse sentido, né? A gente precisaria ter outras organizações também que tivessem capacidade, né, de atuar e de apontar aí, violações, né, no comportamento dos países uns com os outros ali. Os Estados Unidos já há um tempo vem chutando balde, né? Claro, eles nunca foram exemplo para coisa nenhuma. Tá? Mas nos últimos tempos eles têm chutado o balde mesmo, assim, né? Não, vamos fazer mesmo. E a última técnica deles, eles usaram durante muito tempo a velha técnica do vamos levar a democracia para esse lugar, curiosamente sempre lugares que tinham petróleo, né? Sempre eram lugares que chegou a virar uma piada, né? Vamos lá levar a democracia, né? Está precisando de democracia. Agora, eu acho que essa desculpa tá meio esfarrapada, eles vêm com essa, não, agora é o combate ao narcotráfico, né? Ou narcoterrorismo, enfim, que eles mesmos definem,
que eles dizem que estão combatendo, todo mundo É o melhor sabe que não negócio, é né, sobre gente? isso, Você e define aí do jeito sim, que você quiser. se a ONU como organização não está funcionando sequer como poderia funcionar e com todas as suas restrições, uma coisa está funcionando sim, que é a capacidade mundial, global, de fechar os olhos e fingir que não está vendo o que os Estados Unidos estão fazendo. Né? Todo mundo sabe o que é que está acontecendo com esses ataques à Venezuela e todo mundo assim, pois é, o tráfico de drogas, pois é, não sei o que, tarará, ONU, tarará, ninguém está vendo que eles estão atacando, usando a desculpa do tráfico de drogas só porque eles têm interesses econômicos na Venezuela. É isso. O rei está pelado, tá? Com as partes à mostra, e ninguém tem a cara de ir lá e dizer, meu senhor, o senhor está sem roupa. É isso. Ficamos por aqui, Dai? Com o rei Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes com mais notícias preocupantes do dia, tá? Porque isso aí pode escalar, inclusive o Brasil tem implicações nisso daí também. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!